A paz do Senhor Jesus, meu irmão, mais uma palavra de Deus ao vosso coração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 1 ao verso de número 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De acordo com a revelação do Espírito Santo a Jesus, os seus discípulos já estão com o coração turbados, eles estavam preocupados, porque eles já estavam acompanhando os acontecimentos, os comentários, e havia já uma preocupação quanto à pessoa de Jesus Cristo. Jesus está aqui preparando os discípulos para aquele momento que eles iriam passar, que era a prisão de Jesus, a sua morte, o seu sofrimento e a sua morte. E Jesus começa no versículo de número 1 dizendo: não se turbe o vosso coração. E ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Esse crede em Deus é natural, que os judeus, eles tinham uma fé, uma crença muito grande e genuína na pessoa do Pai. Porém, eles estavam esperando o Messias, mas quando o Messias veio, eles não reconheceram o Messias. Eles não aceitaram a Jesus como o Messias prometido. As suas mentes estavam cauterizadas, eles estavam mais envolvidos com religião ou com a preocupação do reino humano naquele momento. E quando Jesus, aquela luz gloriosa, se manifestou dentre os judeus, eles não conheceram a Jesus. Quando Jesus diz para os discípulos: crede em Deus, continue crendo em Deus Pai, mas crede também em mim. Comece a entender que eu sou o Messias. Receba esse Messias. Era o que Jesus estava querendo dizer. Eu sou a profecia. Eu sou a revelação. Eu sou a promessa de Deus acontecendo nesse presente momento. Então Jesus, ele disse aos discípulos, já acalmando o coração deles: crede em Deus, crede também em mim. Ele já diz aqui e já se refere a Deus como o seu Pai, dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, me parece que ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai, que ele conhecia o local. Ele já começa a trazer uma revelação da eternidade para os discípulos. E dizendo: olha, lá na casa do meu Pai, ou seja, no céu, na eternidade, no mundo absoluto, há, ou seja, existe muita morada. Ele está afirmando. Porém,
Parece haver um contraste aqui. E ele continua dizendo: se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Se não houvesse morada, se não existisse essa morada, eu teria dito para vocês. Em outras palavras, está querendo dizer: olha, eu nunca vou dizer para vocês aquilo que não é real. E ele continua dizendo: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e virei para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Observe bem que a vontade de Jesus é que nós estejamos com Ele. A vontade do Cristo é nos levar e nos fazer conhecer a nossa eterna morada. Mas o que durante alguns anos inculcou meus pensamentos é por que Jesus, se essa morada existe, por que Jesus vai preparar algo que já é real, que existe? Porventura, não está tudo pronto? Na verdade, meus queridos, pare para pensar. Jesus, quando ele liberou essa palavra de conforto aos discípulos, de orientação aos discípulos, de revelação aos discípulos, ele revelou essa palavra antes da sua morte na cruz do Calvário. Na verdade, a habitação eterna já existia. Este preparar lugar, Jesus estava se referindo à sua morte lá na cruz do Calvário. De acordo com o texto bíblico, é impossível, ou seria impossível, melhor dizendo, alguém chegar até Deus sem que ele, primeiro, passasse pelo Gólgota, pela cruz. Então, havia ainda necessidade de Jesus de morrer na cruz do Calvário. E ao morrer na cruz do Calvário, era que esse lugar estava sendo preparado. Esse lugar sempre existiu. Essas moradas sempre existiu. Porém, nós não tínhamos como chegar. Nós não tínhamos como ir. Era necessário, primeiro, a morte de Jesus. Na verdade, Jesus ele curou, ele abriu os olhos de cego, ele ressuscitou mortos, ele mandou o paralítico andar. Jesus fez maravilhas e milagres. Mas a única coisa que era necessário Jesus fazer era morrer no meu lugar e no teu lugar. Então nós entendemos que a morte de Jesus foi suficiente. Foi isto que Jesus veio fazer nesta terra. Quando o Verbo se fez carne, ele veio morrer no teu lugar. O caminho foi aberto. Jesus então, com a sua morte e ressurreição, é claro, ele então ali estava preparando, ele preparou, ele confirmou, ele consumou, ele definiu, ele concluiu. Nosso lugar está garantido. O lugar já existia, porém Jesus precisava preparar, ou seja, Jesus precisava passar pelo Gólgota, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Observe bem, meus queridos, que no versículo 6, Jesus ele conclui seu raciocínio, sua orientação aos discípulos, quando ele responde a Tomé. Porque Jesus havia feito uma promessa dizendo, olha,
Eu quero que onde eu estiver estejais vós também. E Tomé pergunta: Senhor, aonde tu vai? Qual é o caminho? Aonde tu vai? Como vamos chegar até onde tu vai? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, então, aí ele se coloca como o caminho, ele se coloca como a verdade, ele se coloca como a vida. É interessante, gente, que os três elementos, eles vêm junto: caminho, verdade e vida. Para chegar à vida, é necessário seguir um caminho, mas só é feito com êxito quando se pratica a verdade. E é aqui que entra o ponto importante. Eu vou repetir. Para chegar à vida, é necessário seguir um caminho, mas só é feito com êxito quando se pratica a verdade. Ou seja, esse caminho é que nós vamos construindo dia após dia na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não há aqui a separação dos três elementos. Isso é diretamente ligado ao sucesso naquilo que se faz. Tá? Então, caminho, verdade e vida, os três elementos, eles vêm junto. Vamos analisar o caminho. O caminho é Cristo. Verdade são seus ensinamentos práticos e princípios. E a vida é a recompensa naquilo que se empreende. Assim, como toda estrada tem sua sinalização, o caminho chamado Jesus também tem um manual que nos ensina a verdade, chamado Bíblia. Seguindo os ensinamentos e sinalizações contidos ali, você não padecerá acidentes, mas será capaz de alcançar a vida em abundância. É por isso que nós é quem preparamos a estrada. Nós, na verdade, construímos uma estrada de acordo com a verdade. É impossível chegar à vida sem estas sinalizações que a Bíblia, a verdade, nos mostra. Quantos entram em Jesus dizem que estão no caminho, porém não vivem a verdade do Evangelho. Vivem enganando-se a si mesmo. Vivem numa mentira. Vivem ainda no pecado. Vivem ainda na luxúria, na ganância. Muito mais preocupados com a vida terrena do que com a vida eterna. Então, preparar estrada é viver na verdade. Preparar estrada é viver a palavra de Deus. É cumprir os mandamentos da palavra de Deus. De certo, alguém disse certa feita: pratique a palavra. Faça exatamente o que a palavra diz. Quando eu e você, quando nós praticamos a palavra, vivemos a palavra, obedecemos a palavra, então aí nós estamos construindo uma estrada. Jesus quis dizer que o próprio homem deve criar, enfim, seu próprio caminho e se mover em direção a Deus. Eu quero deixar para você, ainda no profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 8. E ali haverá
um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Observe bem, meu querido, que no capítulo 35 de Isaías, o título é As grandezas e glória do reino do Messias. Isaías está profetizando sobre um alto e santo caminho. Esse caminho é Jesus. Observe bem que somente os santos andarão por ele. Jesus, enquanto esteve conosco nessa terra, na sua humanidade, ele dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a verdade liberta? A verdade liberta da ignorância. Nós encontramos em Oséias profetizando, dizendo: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Este caminho nós temos que construir na verdade da palavra de Deus. É onde que nós encontramos as sinalizações, é onde que nós encontramos as dicas, por onde que temos que andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. É por isto que nós somos o construtor desta estrada. Porém, o caminho é Jesus. Em Jesus, nós temos o caminho. Em Jesus, nós temos a verdade, onde nós podemos construir esse caminho, que nos levará à vida. Mas não uma vida passageira, não uma vida limitada como essa que nós estamos vivendo nessa terra, aonde há prantos, aonde há choro, aonde há tristeza, aonde há dor. Mas a vida eterna, aonde esta vida, a morte já não existirá. Cristo enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais destruição. Por quê? Porque esta é a verdadeira vida que Deus preparou para nós na pessoa bendita de Jesus Cristo. E esta vida, ela foi alcançada pela morte de Jesus. Ou seja, a morte, Jesus venceu a morte pela morte. A morte de Jesus nos proporciona vida e vida eterna com abundância. Deus que abençoe a tua vida. Seja na pessoa de Jesus um construtor de estrada. Seja na pessoa de Jesus aquele que verdadeiramente possa fazer a diferença nesta terra. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que a sua vida possa proporcionar luz para outras pessoas, possa proporcionar bênçãos para outras pessoas, na medida em que você vai construindo, ou seja, na medida em que você vai vivendo a palavra, praticando a palavra pelo poder do Espírito Santo. Deus que abençoe a tua vida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos tirar uma palavra de oração. Eu quero orar por tua vida, abençoar a tua vida nesse momento. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor tem preparado para nós neste momento, a qual compartilhamos ao ouvinte que está nos assistindo neste momento. Senhor, que essa palavra possa continuar trabalhando na vida do teu filho e da tua filha. Senhor, venha nos dando sabedoria, venha nos dando entendimento a cada momento, a cada um de nós, para praticarmos a sua palavra e andarmos nessa verdade que é Cristo. Eu abençoo a igreja do Senhor, eu abençoo a família do Senhor e a tantos quantos que estão nos ouvindo. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém. A bênção apostólica
Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito estejam em vós, hoje e sempre. Deus que te abençoe na pessoa de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti.